Todo mundo, na hora que começa a investir, escuta aquela história de que você tem que comprar ações baratas, vender caro, compra na baixa, vende na alta, e essa é a fórmula para ganhar dinheiro, né? Comprar ações baratas. Só que existe um paradoxo muito grande por trás disso, que está associado a um risco enorme também de você perder dinheiro ao longo do tempo, caso você não entenda exatamente o que significa essa questão de ser ações baratas. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso nesse vídeo aqui, então se você tem interesse em saber mais sobre isso, vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e antes da gente começar esse vídeo eu quero te falar que no dia 10, 11 e 12 de maio vai acontecer o desafio gratuito aqui no Instagram 100% Investidor. É um desafio que durante 3 lives eu vou te passar um conteúdo para você começar a receber renda passiva dos seus investimentos e também achar aqueles ativos com maior potencial de valorização no longo prazo, de multiplicação do seu patrimônio. Então se você tem interesse em estar junto com a gente, o link está aqui embaixo para você se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades que a gente passar por lá, beleza? Beleza. Então só pra gente recapitular aqui rapidamente o que significa uma ação ser barata, né? Não é que uma ação custa R$5, uma ação custa R$10 e isso é barato. Não, na verdade é você olhar algum indicador que julga que aquela ação está precificada em um preço baixo quando comparado com algum outro indicador. Por exemplo, você já deve ter escutado sobre o preço sobre lucro. Então, na hora que a gente compara o preço da ação com o lucro por ação, a gente consegue ver que quanto mais lucro por ação e um preço determinado, mais barata aquela empresa está, porque ela te dá mais retorno sobre o capital que você está investindo, que o preço que você está pagando ali. Então a gente tem esse indicador de preço sobre lucro para a gente identificar quando uma ação está cara ou barata. Quanto maior o preço sobre lucro, mais cara está aquela empresa e quanto menor o preço sobre lucro, mais barata está aquela empresa. E por que isso, né? Basicamente porque o preço sobre lucro, quando a gente pega quantas vezes o preço é maior do que o lucro, a gente está vendo quanto tempo, caso o lucro permaneça constante, a gente ia demorar para ter de volta aquele capital que a gente está investindo naquela empresa. Então, quanto maior o preço sobre o lucro, mais tempo demoraria para a gente receber esse dinheiro e quanto menor, mais rápido a gente receberia esse dinheiro. Então, basicamente, é isso que define se uma ação está cara ou barata. Além disso, nós temos outro indicador que é o preço sobre valor patrimonial. Esse indicador mostra para a gente uma relação entre o preço que aquela empresa está sendo negociada agora e o valor patrimonial por ação, ou seja, o valor do patrimônio líquido daquela empresa. Os ativos menos passivos é o patrimônio líquido, é o dinheiro de fato dos sócios. Então, quando a empresa está sendo negociada muito acima do que os sócios de fato investiram naquele negócio, ela está relativamente cara, de acordo com algumas perspectivas. E quando aquele indicador preço sobre valor patrimonial está, por exemplo, abaixo de 1, ou seja, o preço é menor do que o valor patrimonial, do que o dinheiro que os sócios investiram, então, tecnicamente, aquela empresa está barata. E além disso, uma terceira forma que a gente tem como saber se uma ação está cara ou barata é através do valuation. A gente vai estimar todos os fluxos de caixa daquela empresa de hoje até a perenidade e vai trazer todos eles a valor presente, soma tudo e chega num valor presente para aquela empresa e esse é o valor justo daquela empresa. Então, quando a gente compara esse valor justo com o valor de mercado, a gente consegue saber se aquela empresa está acima ou abaixo do justo e, é claro, para saber se está cara ou barata. E bom, se você já teve algum mínimo contato com os investimentos, tudo que eu falei até aqui não é muita novidade para você. Mas agora a gente vai entender o porquê que olhar esses indicadores é arriscado. Qual que é o paradoxo que a gente tem por trás desses indicadores também. Mas antes, se você chegou até aqui, vai chegar até o final do vídeo também, deixa seu like aqui embaixo, que é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é de valor para você. Eu entendo também que é de valor para você e trago mais conteúdos como esse também. Fechou? E bom, esse paradoxo ele está muito associado com a ideia de preço e valor. Toda empresa ela tem algum valor, toda empresa, não só empresa, mas todo ativo, tudo tem algum valor intrínseco àquilo ali. E, ao mesmo tempo, esse ativo pode ser negociado a um preço de mercado que pode ou não estar sendo refletido de acordo com aquele valor. Ou seja, o preço daquele ativo pode ser muito maior do que o valor em determinado momento, como pode ser muito menor também. E aí, nesse momento, a gente encontraria as oportunidades. A gente tem uma empresa que o valor dela é 100 e a gente encontra ela no
mercado por 50. Então a gente vê essa oportunidade de comprar alguma coisa por 50, que na verdade vale 100. Então se a gente segurar isso até o mercado enxergar que de fato esse é o valor dela, a gente consegue ganhar esses outros R$ 50 de valorização, uma valorização de 100% nesse caso. E o problema é justamente nessa percepção de valor. O valor não é uma coisa absoluta, não é uma verdade absoluta. Na verdade, o valor é relativo. Isso depende da percepção de cada pessoa. A sua análise da empresa vai determinar o valor que você dá a ela. A minha análise vai dar um valor totalmente diferente. E essa é a maravilha da coisa também, mas também é isso que traz o grande risco. A sua análise de valor de uma empresa e na hora de comparar com o preço também, ela pode estar certa ou errada. A sua percepção pode estar certa ou errada. Por exemplo, a gente tem aqui duas situações diferentes que podem acontecer. Numa situação que o preço está abaixo do valor, ou seja, aquela empresa está barata, o que está acontecendo? A gente pode ter uma ação que está barata pelo fato de que existe uma grande oportunidade ali que ninguém está vendo, ou seja, você identificou uma oportunidade, um potencial de valorização naquela empresa que ninguém no mercado está vendo. Por isso aquela empresa está sendo negociada abaixo do valor. Então as pessoas estão negociando ali de acordo com o valor que elas enxergam e a média desse valor está resultando naquele preço. Só que na sua percepção o valor é muito maior. Então você vai lá e compra aquela ação barata e se de fato essa percepção se concretizar, você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Só que existe o segundo cenário, que é o oposto disso, que é o mercado avaliar uma empresa de uma forma que o valor que você está percebendo está totalmente desassociado com a realidade. Ou, em outras palavras também, o mercado está enxergando um risco em potencial ou algo muito negativo que você não está enxergando. Então nós temos dois lados para resumir. Ou você está enxergando uma oportunidade que ninguém está vendo, ou você não está vendo um risco, um ponto negativo que todo mundo está vendo. E para ilustrar isso que eu estou falando, eu quero trazer aqui dois gráficos para você entender melhor um pouco mais essa situação. A empresa Cielo, aquela empresa de adquirência de maquininha de cartão, ela lá em 2015, ela era uma super empresa, ela tinha ótimos números, ela era excelente, tinha boa lucratividade, estava negociada a um preço interessante, tinha uma rentabilidade boa, não tinha tanta dívida assim, enfim. Ela é uma empresa que na hora que você olhava os indicadores dela, ela ia passando em todos os filtros de análise. Só que aconteceu uma coisa lá em 2015 que foi a abertura desse mercado de adquirência. Então começaram a surgir novos entrantes, novos competidores e, como acontece em todos os mercados, o aumento da concorrência resultou em uma menor margem da empresa ao longo do tempo. A empresa foi perdendo lucro, o lucro foi caindo, igual você consegue enxergar nesse gráfico que está aparecendo aí na tela. Desde 2016 até 2020, o lucro foi caindo até que chegou em 2020, a empresa fechou o ano com prejuízo, ou seja, um lucro negativo. E aí, como resultado disso, o que aconteceu com as cotações foi exatamente isso que você está vendo aí também. Desde 2015, 2016, as ações saíram de 20, 25, 30 reais para 3 reais em 2021. Ou seja, a empresa teve uma desvalorização enorme fruto dessa queda de resultados. Só que, qual que é o grande problema aqui que a gente está falando? A empresa lá em 2015, ela era uma excelente empresa, estava negociada a um preço atrativo que muitos achavam que poderia ser uma oportunidade. Encontrei uma boa empresa com bons números e está negociada a um preço interessante, ela está relativamente barata, vou comprar. Só que, será que quem comprou não estava enxergando um risco que várias outras pessoas estavam enxergando também, que resultou nessa queda de lucro da empresa ao longo do tempo e, consequentemente, uma queda da cotação? Então é exatamente essa reflexão que eu quero trazer para o vídeo. E aí você, como investidor, você tem o seu dever de casa, você tem que analisar aquela empresa para definir se ela tem bons indicadores, se ela é uma empresa cara ou barata, mas também se perguntar por que essa empresa está cara, por que essa empresa está barata? É uma oportunidade que eu estou enxergando que ninguém mais está vendo? Ou é um risco que todo mundo está enxergando que eu ainda não identifiquei o que é? Então, sempre que você está comprando uma ação, você está fazendo aquela compra de outra pessoa, alguém está te vendendo. E se alguém está te vendendo, ele tem alguma informação que você não tem, porque se você quer comprar e ele quer vender a mesma ação, o que ele sabe que você não sabe? Sempre se faça essa pergunta antes de negociar qualquer outro ativo. Por que quem está vendendo isso que eu estou comprando? Então, quando você consegue entender isso e consegue passar um pouco mais dessa reflexão
convicção na sua análise, você consegue evitar vários erros e vários riscos que estão associados às empresas que você está comprando. Pegou? Destravou esse conceito na sua cabeça? Se sim, deixa aqui nos comentários, #açõesbaratas, que eu quero saber se você entendeu e esse comentário vai me mostrar isso. Qualquer dúvida, deixa aqui também, quem sabe a gente bate um papo aí nos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no Desafio 100% Investidor, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado e eu te vejo lá. Um grande abraço e até a próxima.